sucinto, né? E, inclusive ontem nós tivemos, não sei se algum de vocês estava lá em Martins, muito bom o Cosme Márcio ontem lá com a gente, e ele falou, né, vamos dizer, dos espíritos crísticos, como eles são simples ao falar e profundos. Né? Então esse poema é muito profundo, vamos dizer, tanto que eu já estou nessa 13ª, né, frase do poema, e eu estou fazendo palestras em cima das frases do poema. Então, hoje nos cabe o obstáculo da minha lição. Então, vamos dizer, as nossas dificuldades, né? Então, coloca que as nossas dificuldades são as lições que nós temos da vida. Eu trouxe duas frases ali, uma de Caibar Schutt, né, que coloca viver no mundo sem ser do mundo. Então, ter a consciência de que nós somos espíritos, né, em uma encarnação, né, em uma passagem terrena, né, e não acreditar que o mundo é o fim, mas no fundo é o meio, o mundo é o meio, né, da nossa passagem. Eu gosto bastante de Caibar Schutt, né, e ele é considerado o bandeirante espírita, né, que ele foi que desbravou o espiritismo no Brasil, né, ele tem esse apelido, o bandeirante, o espírita bandeirante, o bandeirante espírita, né, e tamanho era o conhecimento, vamos dizer, que ele trouxe, né, do espiritismo para o Brasil, e tanto que ele pediu para ser invocado logo que ele morresse. Então foi feita uma sessão mediúnica durante o velório dele, né, e ele veio à sessão, né, e que falou: eu queria somente afirmar que vivi, vivo e viverei. Então essa foi a frase que ele trouxe, manifestando-se durante o velório dele. Então veja que interessante. Né? E a segunda frase que a gente trouxe aqui: não estamos aqui para derrotas, mas para sermos vitoriosos. Então nós estamos aqui para vencer realmente. Né? E eu trouxe também a Heloísa Pires, né, que é filha de Herculano Pires. Então, outro grande espírita brasileiro, né, e que a gente vê que trazem mensagens de alento para a gente, realmente, nessa busca de vencer esses obstáculos da nossa vida. Né? E daí não tem como a gente não trazer a passagem de Mateus, né, quando ele fala da porta estreita. Né? Quando Jesus fala da porta estreita. Entrar pela porta estreita, porque larga é a porta da perdição, e espaçoso o caminho que ela conduz. E muitos são os que por ela entram. Espaçosa, né? Quão pequena é a porta da vida. Quão apertado o caminho que a ela conduz, e quão poucos a encontram. Então vejo que Jesus já nos disse depois aqui. Não seria fácil, realmente. A gente não está num caminhar fácil nesse momento que nós estamos na nossa encarnação. Né? Vamos dizer, é difícil realmente. A porta é estreita, mas nós temos que começar a divisar esse caminho. Então, os obstáculos, a gente vê que ninguém está livre deles no nosso momento encarnatório, no nosso momento de evolução. Né? Todos nós temos obstáculos, alguns maiores, outros menores, né? Mas todos nós temos. Quase sempre estão em nosso caminho, então, justificadamente. Existe uma justiça, vamos dizer, divina, para que a gente esteja passando por certas dificuldades, certos obstáculos, né? E a gente fala que não há como subir, evoluir, né, ascender, sem enfrentamento dos obstáculos. Os obstáculos estão aí, a gente tem que enfrentar. Né? A gente pode começar a desviar, começar a fugir, mas eles vão sempre aparecer para a gente. Isso eu acho que não precisamos nem questionar se ocorre na vida de vocês, porque ocorre na vida de todo mundo. Né? Aquilo que eu insisto em desviar, ele começa a voltar e rebater de novo para mim, até que eu enfrente, até que eu cumpra a passagem nesse obstáculo. Né? Há neles, então, elementos que precisam ser compreendidos. Geralmente é isso, geralmente a gente tem que parar, ao invés de começar a brigar, achar que Deus colocou alguma coisa que não deveria em nosso trilho, nosso caminho, né? E começar a ver o que isso tem para me ensinar, por que eu estou passando por isso. Então não
se avança espiritualmente sem a firme disposição de superá-los. Então, se eu não tiver a vontade de superar realmente obstáculos, eu vou ficar travado nisso, e vai dificultar realmente o meu avanço espiritual, porque eu estou para passar por aqui. A gente vai ver que os obstáculos somos nós mesmos que colocamos. Então vamos chegar lá. Então, os obstáculos são necessários para a nossa evolução. Essas dificuldades que nós temos, elas servem para nos alçar para a evolução realmente. Acho que foi falado agora há pouco aí do empurrão, né? É um empurrão. É isso mesmo. Nosso progresso intelectual e moral não acontece sem que haja uma grande dose de boa vontade. A gente poderia estar em casa agora, está chovendo, aqui está embaixo da coberta, comendo pipoca, vendo um filme. Mas os produtos fizeram vir para cá, conversar e tentar entender um pouquinho mais por que ele está aqui. Não somente aqui na casa espírita, mas por que ele está aqui nessa vida, nesse momento, nessa encarnação. Então, uma grande dose de boa vontade tem que haver. Representada pelo esforço na superação dos desafios, barreiras, obstáculos. Cada um vai se esforçar de acordo com a sua força. Não adianta a gente ficar olhando para o lado e falar, mas aquela pessoa passa tão fácil por essa dificuldade, e eu, quando tenho essa dificuldade, eu demoro. Não vamos ficar nos comparando, porque cada um é cada um. Cada um vai ter a sua força, vamos dizer. E, com certeza, essa pessoa que hoje eu olho como forte em alguma situação, de repente eu tenho uma facilidade numa situação que ela não tem. É por isso que ele está junto. Até, realmente, quando a gente vê uma pessoa, de repente, passando por uma dificuldade, falando assim, nossa, como ela passa tranquilo com a dificuldade, é para demonstrar para a gente, quando eu estou notando isso, é para demonstrar que eu também posso. A gente não está muito diferente, não está muito distante um do outro da evolução. Então nós estamos aqui para nos auxiliar realmente. As realizações dizem respeito aos resultados da superação dos desafios, que são enfrentados com coragem, fé e resignação. Então, a partir do momento que eu vou superando os desafios, com coragem, fé e resignação, eu vou acumulando realizações. Realizações boas. Então, eu vou acumulando bagagem, e fica mais fácil de passar. Já ouviram, Paciência de Jó? A maioria já viu. Então, nós temos que o Jó está lá na Bíblia. É uma das histórias da Bíblia, o Jó. Então, a gente usa muito o termo e muitas vezes muitas pessoas não sabem nem que está na Bíblia isso. Não tem nada uma história. Jó era o homem mais rico da região em que vivia. Possuía milhares de ovelhas e camelos, centenas de juntas de bois e jumentos, uma imensa propriedade, 7 filhos, 3 filhas, e uma grande quantidade de criados. Então, esse era o Jó. Bom, justo, temente a Deus. E sua fé foi severamente testada, segundo a Bíblia. Então, o que ocorreu? Houve uma tempestade, e a sua propriedade foi alagada, e seus filhos morreram, pereceram. No mesmo mês, segundo a Bíblia, a fazenda dele foi assaltada. Levaram todas as ovelhas, roubaram tudo que ele tinha. E a esposa ficou revoltada. Porque ele, com tudo isso, mesmo assim, ele falou, não, é a vontade de Deus. Então, ele paciente, na sua fé, ele falou, não, isso é a vontade de Deus. E a esposa não aceitava isso. Então, vamos dizer, acabou de que ele acabou brigando com a esposa ainda, perdeu a esposa também. Ficou sozinho, Jó. Aí vieram os amigos para convencê-lo de que Deus estava punindo ele. E ele falou, não, Deus não está me punindo. Está testando a minha fé. Eu devo ser paciente. E quando saíram os amigos, ele rezou e falou, por favor, não nos puna por isso. Eles não sabem realmente da minha fé. E daí, a Bíblia conta ele que passou por mais algumas tragédias e de tanto ele demonstrar sua fé em Deus, daí Deus concedeu para ele, segundo a Bíblia,
que ele tivesse tudo em dobro do que ele tinha. Então ele casou de novo, ele teve mais filhos, ele teve o dobro dos bois e voltou a ser o homem mais rico da região. Então, esse era Jó. Então, a gente usa muito de... A pessoa tem paciência de Jó, né? Então, na realidade, veja que, na realidade, a Bíblia quis dar um exemplo de fé. Né? Uma pessoa de fé era Jó. Então, nós temos muitas vezes que ter essa paciência de Jó, mas é de ter a fé de que as coisas estão no momento certo, no local certo. E os obstáculos que nos aparecem, né? Eles estão lá por um motivo. Então vejo que não tem outro jeito de eu trilhar essa minha vivência aqui na Terra sem isso. Né? Assim como não se confia a uma criança a pilotagem do avião, Deus também não delega a espíritos despreparados tarefas complexas. Vamos dizer, aquilo que está vindo para que nós resolvamos na nossa vida, a gente tem condições de fazer. Nada que ocorre na nossa vida é por acaso. Então, tudo está planejado, vamos dizer, muitas vezes, a maioria das vezes somos nós que planejamos também essa trilha nossa, né? E a gente não vai estar despreparado para isso. Né? A gente está preparado para enfrentar os obstáculos que nos aparecem. Então, chegar a um elevado patamar evolutivo requer ânimo, imensa dedicação e autodominação. Então, para que a gente evolua, a gente tem que estar animado para isso, tem que estar com vontade de fazer. Porque a gente teve realmente essa vontade quando pediu para encarnar. Mas só que daí a carne dá essa abafada, né? Então e a gente acaba muitas vezes esquecendo isso, né? E se acomodando. Então não nos iludamos, não há outro jeito. Eu tenho que caminhar. Não existe caminho fácil. Existe o nosso caminho. E nós temos condições de trilhar. Precisamos de superação e determinação. Não adianta eu ficar fazendo a mesma coisa, não adianta, eu tenho que me superar. Eu tenho que fazer um pouquinho mais. E quando a gente começa a fazer um pouquinho mais, a gente percebe que a gente consegue. Costumamos estar de bem com Deus quando a vida nos sorri. E tudo corre de acordo com as nossas expectativas. Então, daí eu não brigo com Deus. Quando tudo está certinho na minha vida, muitas vezes eu nem procuro Deus. Daí eu vou ficar em casa, quietinho. Então eu preciso muitas vezes de obstáculos para que eu perceba que eu necessito disso para evoluir. Que não adianta eu estar tudo bem, vamos dizer que não é esse o momento ainda. Vamos dizer, a minha análise, por exemplo, vamos dizer, de estar bem, de repente é uma análise material, não espiritual. Basta um revés, então, para nos desestruturarmos. Erguemos o olho e perguntamos, por que comigo, Senhor? Então, quantas vezes a gente já fez isso? Por que comigo, Senhor? O que está acontecendo na minha vida? E na realidade, a gente poderia pensar ao contrário disso. A gente pode fazer a segunda pergunta. Por que não comigo? Por que eu sou diferente dos outros? O que pode ocorrer com o vizinho, mas comigo não? Ocorre comigo porque eu tenho condições de passar por isso. E a gente vê que os espíritos que vêm e nos aconselham, eles trazem realmente essa visão, né, de que nós estamos preparados. Vamos pegar Emmanuel aqui, lá no Caminho, Verdade e Vida. Então, através de Chico, ele coloca: desconfiai de todas as promessas de facilidade sobre o mundo, pois, além de vãs, elas nada proporcionam ao nosso amadurecimento interior. Então, veja que Emmanuel já vem falando, desconfie das facilidades. Nós não estamos num mundo fácil. Nós vamos desconfiar das facilidades que de repente nos prometem, né? Continua aí. Deve saber que fosse criado para a gloriosa ascensão, mas que só é fácil descer. Subir exige trabalho, paciência e perseverança, condições essenciais para o encontro do amor e da sabedoria. Então veja que interessante, né? Emmanuel não tem minhas palavras, ele está falando. Para descer é fácil, descer todo santo ajuda, né? Quase que ele falou isso. Agora, para subir, eu tenho que ter trabalho. Então, para evoluir, eu tenho que trabalhar, eu tenho que agregar valores.
lado vícios e trabalhar com as virtudes, né? Para que a gente consiga ter esse encontro, agora coloca, do amor com a sabedoria, né? Condições essenciais. Ele continua ainda, né? Suor, esforço pessoal. Ele coloca: aquele que compreende o tesouro oculto nos obstáculos e dele se vale para enriquecer a vida, está subindo e é digno de ser seguido. Então veja que aqui ele já coloca mais uma condição, vamos dizer, que eu me coloco a partir do momento que eu venço os obstáculos. Eu me coloco como exemplo também para que os outros sigam. Então aquilo que eu comentei, de repente você vê que a pessoa passa por um obstáculo mais fácil do que eu posso. Então essa pessoa já está nesse patamar de ser digno de ser seguida. Então veja que interessante que o Emmanuel nos coloca. Então, na realidade, que nós estamos fazendo aqui uma análise, né? Nós estamos, quando a gente está enfrentando os obstáculos, nós estamos aumentando os músculos da alma. É uma musculação para a alma. Ficamos mais fortes. Com o desejo autêntico de progredir espiritualmente, tenhamos em mente que os obstáculos são oportunidades concedidas para desenvolvermos os músculos da alma. Então, a partir do momento que eu tenho um desejo autêntico dessa progressão, dessa vontade de melhorar, né? Já falei aqui várias vezes, vamos dizer, de ser um negócio mais lento, né? Não é um negócio rápido, não é um negócio de eu sair daqui pronto para isso. Não, é um negócio que eu vou preparar, né? E passo a passo, aos poucos. Né? Eu tenho tempo para isso, né? Desde que eu queira. Então, um desejo autêntico de progredir. Né? E obstáculos, a gente vai começar a olhar os obstáculos como oportunidades. Então, veja, quando eu conseguir mudar esse foco, né? E eu sei que é difícil, né? Que a gente, o primeiro pensamento quando aparece um obstáculo, a gente fica com raiva. Natural da nossa condição. A partir do momento que eu mudo o foco para, olha a oportunidade que eu estou tendo, a coisa já fica bem diferente. Então, e realmente, quando a gente consegue começar a fazer isso, né? E vamos começar com os problemas pequenos. Então, o problema pequeno que eu tenho, a oportunidade que eu tenho, mudar o modo de olhar, a gente já vai começar a melhorar. Sem desafios, sem dificuldades e sem esforços, jamais sairíamos da condição pouco evoluída que ainda ostentamos. Então, se a gente não tivesse dificuldade, a gente ficaria quietinho. É da nossa natureza. Então a gente ia ficar na inércia, onde não está acontecendo nada, é aquilo que a gente falou de se não tem dificuldade, eu não venho nem buscar algo, não venho buscar Deus, não vou procurar nada. Eu fico quietinho. Então, é isso que ele está colocando. Vamos aproveitar Emmanuel novamente, né? Lá no Vinha de Luz. A gente precisa partir em rumo dessa vitória individual, ele coloca. Todos nós, encarnados e desencarnados, oscilantes, ainda entre a animalidade e a espiritualidade, entre o vale do homem e a culminância do Cristo. Estamos constrangidos a batalhar até o definitivo triunfo sobre nós mesmos, pela posse da vida imortal. Então, vejam como é profundo isso, né? Então, ele coloca bem claro, a gente está entre a animalidade e a espiritualidade, entre o vale do homem e a culminância do Cristo. Então, é a nossa distância realmente entre o Cristo, né? E aqui está aquilo que a gente já comentou aqui, eu acredito, né? Que a espiritualidade nos coloca que a nossa distância em evolução por Cristo é a mesma dos animais para nós. E aqui, isso aqui fica bem claro. Ele coloca a animalidade para a espiritualidade. O vale do homem, a culminância do Cristo. Então nós estamos nesse estágio agora. Então, ele coloca, constrangidos a batalhar. Então, porque se eu pudesse fugir da batalha, eu fugiria. É isso que ele coloca. Por isso eu estou constrangido. A batalha vem, eu tenho que brigar. O obstáculo vai aparecer. E eu tenho que passar por ele. Para que tenha esse triunfo sobre mim mesmo. Sobre as minhas dificuldades. Para que a vida imortal se faça plena. Então, para isso, nós já podemos agradecer que nós temos uma base muito importante, que é a base espírita. Para o espírita, a doutrina é a base para a compreensão
compreensão e apoio diante das dificuldades. Nós já temos facilidade disso. Nós já viemos buscar algo mais. Nós já não estamos mais na fase do que Deus quer. Eu já estou podendo questionar por que Deus quer, né, e por que eu estou passando por isso. Eu já tenho condições de entender isso. E a doutrina me esclarece muito nesse caminho. Através dela temos o entendimento do porquê e com isso passamos a saber como lidar com os mais diversos revés da vida. Então, tendo o conhecimento fica mais fácil lidar. Vai melhorar? Porque eu sou espírita, os obstáculos vão diminuir? Não, vão ser os mesmos. Não vão aumentar nem diminuir. A minha forma de passar por eles é que deve mudar, desde que não entre por um ouvido e saia por outro. Né? Que eu esteja fazendo essa transformação também. Né? Porque a doutrina veio para que eu me transforme. Não é somente uma literatura para que eu ache bonito. Não, é para que eu aplique na minha vida. Então esse entendimento é por isso que daí fica mais fácil. Compreendendo todo o panorama, temos mais forças para lidar com os problemas e preocupações da vida. Então, ninguém vai tirar, porque eu entrei no Espiritismo, agora eu não vou ter problemas, não vou ter preocupações. Não, eu vou ter, vou continuar tendo. A compreensão é diferente. Desde que eu faça uso de toda essa base que eu tenho. Né? De vir aqui, estudar igual estão fazendo agora. Né? No estudo, na compreensão, a gente está aqui conversando para que isso se faça útil na nossa caminhada. Então nós temos vários recursos para isso, né, disponíveis. O Espiritismo não é esse. A vida sempre nos situa com as condições e mecanismos necessários para que tenhamos todos os recursos à disposição, visando a nossa tão desejada evolução espiritual. Então, a vida nos coloca no local certo, no momento certo, com as ferramentas certas, para que a gente possa ter essa evolução espiritual que nós não solicitamos como capturador. A gente pediu para vir dessa forma, pediu para vir com as dificuldades. E tanto que a espiritualidade nos fala ainda que os espíritos, muitas vezes, eles chegam para nós e falam assim, o Hélio está exagerando, né? Corta um pouquinho, né? Tenta um pouquinho menos. Então, por isso que, como diz lá no André Luiz, que fala muito de completude, né? E você vir e fazer, que são muito poucos que conseguem. Né? Por quê? Porque a gente, de lá parece que a gente vai conseguir tudo aqui. E quando a gente vem para cá, a gente falha em muita coisa. Então, as condições estão aí. A gente é que tem que arregaçar as mangas. Os desafios que se apresentam na condição de dificuldades a serem superadas, em realidade, são ferramentas que nos chegam. Então, é aquilo que eu falei, mudar o enfoque. Em vez de eu me revoltar contra algum obstáculo, é uma ferramenta que está chegando aí. Como que eu vou fazer o melhor uso dessa ferramenta? Para que eu me transforme e para que essa ferramenta também sirva para a transformação daqueles que estão comigo. Lembra ali do que Emmanuel fala aqui? Se predispõe a ser seguido também. Então, essa ferramenta vai ser útil para mim e para os demais. E daí a gente pode ir um pouquinho mais além. Né? Então, se eu não fizer bom uso dessa ferramenta, eu também vou estar atrapalhando a caminhada de outros que poderiam estar me seguindo ou utilizando essa ferramenta também e acabam não fazendo porque eu deixei de lado. Eu vejo, essa responsabilidade também existe. Então, eu preciso trabalhar com empenho. Não tem outra forma. Eu trabalho empenhado realmente, sem reclamações, inconformismo. Não adianta de nada ficar reclamando. É aquela, como é que é, piadinha espírita que tem da esposa, que fala, meu marido, você aguenta tanta coisa, eu não estou aguentando, porque eu não quero vir na outra coisa. E daí a resposta que é da espiritualidade, na outra você volta também, só que na outra você volta para amar. Agora você está aguentando, na outra você volta para amar. Então a minha esposa quase chorando. Então é bem isso. Então tem que ter com amor. Ninguém em sã consciência enfrentará os percalços e as lutas dessa vida achando tudo muito bonito e prazeroso. A gente não está falando, não está floreando aqueles obstáculos.
São obstáculos, são dificuldades. Muitas vezes difíceis de passar. Mas, que a gente tem que buscar. É para isso que a gente está aqui. Então nós temos que ter maturidade de vida e a consciência de que podemos superar as mais ferrenhas barreiras. Ninguém recebe a cruz mais pesada do que pode carregar. Um ditado perfeito. O que nos aparece aqui tem, mas eu não vou conseguir vencer essa dificuldade. Você. A gente não se conhece. Nós mesmos não nos conhecemos. Tem uma historinha espírita que fala que uma pessoa, vamos dizer, era super espontânea, né? Falava assim, brava, né? Falava assim, não, se ocorre, morava no Rio de Janeiro, aquele negócio de assalto, né? Falava assim, não, se ocorre comigo, então eu vou discutir, vou brigar, E eu falava, não, calma, você não vai, para que você vai dar a tua vida para isso, né? Uma outra pessoa tentava. Daí as duas estavam juntas um dia que sofreu um assalto. Aquela que falou que era para ficar calma, pulou no ladrão. E a outra ficou calminha, que falava que era calma. Então, nós não nos conhecemos. Eu não sei qual vai ser a minha atitude diante de um obstáculo. Então, o que nós temos que ter certeza é que, se o obstáculo aparece para nós temos condições de transpor. Basta que a gente analise como. Faça sem lamentações. Porque é perda de tempo para ficar lamentando, né, se o obstáculo está ali, se a dificuldade está ali. Não vai tirar a dificuldade se eu ficar lamentando. Se eu ficar tentando botar culpa em Deus, culpa dos pais, culpa da mãe, culpa de quem seja. Se está ali, é para que eu enfrente. É uma ferramenta para que eu passe. Dentro do possível, façamos o máximo esforço para vencê-los. Então, é isso que a gente precisa. Tá? Ninguém está falando aqui que nós vamos vencer todos os obstáculos, mas eu tenho que me esforçar para. Isso vai ser o que vai contar bastante. Que não vou vencer sempre. A cada vitória obtida e a cada dificuldade superada, aumentamos a nossa estrutura espiritual. Então, é aquele exercício para a alma realmente. É a musculação para a alma. Vou ficando mais forte. A cada obstáculo vencido. E assim vamos nos aproximando, mesmo que lentamente, da serenidade que desejamos. Então, a gente percebe isso, vamos dizer, a gente vai ficando mais maduro com a vida, a gente percebe que certas atitudes que a gente tinha quando jovens, a gente já não tem mais. A gente percebe essa evolução. Então, se a gente percebe isso nessa passagem que é tão rápida, então imagine o espírito, né, que precisa caminhar com isso. Então, nós vamos superar aquilo que for necessário. Né, e a gente vai conseguir essa serenidade para passar por tudo isso. Então, vamos pegar André Luiz aqui, lá no sinal verde, e ele pede para que a gente caminhe com calma. Com calma, a gente tem tempo para isso. Perante os obstáculos, siga em frente. É natural decepcionarmos alguém e vice-versa. Então, existe um obstáculo, muitas vezes a gente tem aquela vontade de, mas eu não posso magoar tal pessoa, eu não posso. E tem que ver o que esse obstáculo está me propondo. O que está me propondo essa dificuldade? O que eu tenho que aprender com isso? Então, e às vezes é um aprendizado para o outro também, como a gente já viu aqui. Então, por isso que André coloca aqui, siga em frente. É natural te decepcionar alguns, né, ou é natural te não agradar todo mundo. E muitas vezes é natural de não se agradar também. Não é uma coisa absurda. Diante de difíceis situações, não pense nunca em explodir e gritar. Procure trabalhar e seguir em frente. Então, é tentar não sair do teu natural. Porque a gente sabe que quando a gente explode, ou grita, ou sai do mal, já a coisa sai do controle. Então isso que André coloca. Calma. Nós temos condições de passar pelo obstáculo. Então não adianta eu gritar, não adianta eu explodir, não adianta eu colocar a culpa nos outros. Coloca aí. Paciência. Toda realização é feita pouco a pouco.
sempre coloca essa água, né? Qualquer, não tenha pressa, mas não perca tempo. Então a gente é fazer bem feito. A gente sempre trabalho, aqueles que trabalham às vezes, que eu tenho lá, trabalho lá com muita parte de computação, a gente fala, né, faz 2 vezes, né, pensa 2 vezes, escreve 2 vezes para fazer bem feito uma vez só. Do que você ficar, errar. Então, é isso que o André coloca aqui, paciência, vamos fazer pouco a pouco. Não vamos virar santos do dia para a noite. Não, vamos trabalhar aos pouquinhos as nossas dificuldades. E tenhamos sempre fé. A gente nunca está sozinho. Agindo com acertos, começaremos a usufruir um pouco mais de tranquilidade e paz. Então, eu penso, mas eu não ajo por impulso, né? Então eu vou ter muita mais probabilidade de acertar. E daí eu vou ter mais tranquilidade e paz e eu começo a usufruir disso. Eu percebo daí, é isso que eu disse da experiência. Né? Você percebe que não adianta você ser afoito, muitas vezes. Muitas vezes, você analisar a situação é melhor do que você agir logo de cara. Confiamos totalmente nas ações seguras e prestativas da providência divina em nosso favor. A gente nunca está sozinho. Sempre tem amigos espirituais nos auxiliando. Quando a gente quer fazer o bem, nós somos auxiliados. A gente viu agora um pouco no estudo aqui que quando a gente não quer, também somos auxiliados. Então, é auxiliado sempre. Então, que as minhas intenções sejam boas, para ser bem auxiliado. Em momento algum estamos sozinhos, pois tudo que está ao nosso redor tem o aval de Deus. Tem acordo. Deus sabe o que passa, o que se passa nessa vida. Essa energia maior, a gente está mergulhado nela. Vamos dizer, tudo isso, né, tem o aval de Deus. E a gente nunca está sozinho. Então precisamos agir com otimismo e compreensão. Então, porque as coisas vão acontecer. E como eu falei para vocês, se a gente não suplantar aquele obstáculo que nós mesmos criamos, ele vai nos aparecer o tempo todo até que a gente planta. Estando equilibrados e felizes, estaremos de bem com a vida. Caso contrário, estaremos sempre percebendo tudo de forma muito ruim. É um negócio do copo meio vazio e meio cheio. Então, se eu estiver equilibrado e feliz, eu vou analisar de uma forma. Senão, eu vou sempre ser aquele uruca, né? Aquela pessoa que ninguém quer estar perto. O otimismo não é só o momento da alma, mas o importante mecanismo de sustentação moral. Então, nesse momento que a depressão é uma das doenças do século, então temos isso, né? Tipo, o otimismo é essa sustentação também. A gente vê as pessoas deprimidas, muitas vezes, o que é? Elas pedem, baixam a cabeça, né? Tudo é ruim. Então, tentar esse otimismo, né? Obviamente, a gente está falando de um estágio inicial. Né? Ninguém está falando aqui, mas a depressão é uma doença. Precisa muitas vezes de auxílio médico, auxílio da nossa medicina. Mas eu digo que se a pessoa conseguir trazer otimismo para a sua vida, viver de uma forma otimista, não é só o momento da alma que a gente coloca aqui. É um mecanismo de sustentação moral. Como espíritas, entendemos que todos os problemas são consequências de ações passadas. Se não foram de outras vidas, foi dessa mesmo. Mas ninguém sofre por acaso. Eu não sofro por causa do meu pai, por causa da minha mãe, por causa do meu avô. Não. Eu estou sofrendo, se eu estou sofrendo alguma dificuldade, se tem alguma coisa no caminho, é por causa que eu coloquei. Se não foi nessa encarnação, foram as outras. Então, nós precisamos entender esses nossos atos pretéritos, né? Então, perceber que eu tenho essa bagagem que eu trouxe já de outras vezes e que eu preciso desembrulhar. Esse problema que eu preciso resolver. Problemas que vivenciamos guardam estrita concordância com o nosso passado. Eu preciso saber qual é o meu problema, quem eu fui, basta olhar quais são as minhas tendências hoje.
preciso ir em ninguém na pitonisa, não preciso ir para lá me dar a dica, né? A cigana, para que ela faça a sua leitura. Não, basta que eu passe essa velha e falo, quais tendências que eu tenho hoje? Esse sou eu. Esse é o Espírito que vem caminhando milenarmente, né, que está aqui agora hoje. Esse sou eu. O que eu preciso melhorar? Eu tenho essa condição. Deus só nos dá como provação aquilo que temos plena capacidade para suportar e vencer. Ninguém recebe mais que isso. Ninguém recebe um peso maior. Sejamos então gratos pela oportunidade de refazimento diante da lei de Deus. Então, muitas vezes eu olho com uma dificuldade, né, e eu praguejo, vamos dizer, em cima de Deus. Né? Na realidade, a situação não deveria ser diferente. Eu deveria agradecer. Por estar tendo a oportunidade, por estar encarnado, enquanto a gente sabe que tem uma grande fila de espíritos para encarnar, né, e por poder ter a oportunidade de estar me refazendo aqui agora. Então nós temos que agradecer isso. Porque a renovação, ela é agora. Ela está ocorrendo agora para nós. Né? Encontremos nossa essência e trabalhemos para parar as arestas. Essa visão anterior, essa viagem, vamos dizer, esse sou eu. Eu fiz a análise por eu não preciso dizer para ninguém porque eu sei quem eu sou. Então, eu faço essa análise. Então, encontro essa essência e daí começo a trabalhar. Então, aí está a minha dificuldade, tá, aqui eu já consigo mexer. Aqui eu não consigo ainda, deixa quietinho. Eu vou ter força daqui a pouco para mexer com algumas coisas que de repente eu não consigo enfrentar agora. Mas eu tenho consciência de que eu tenho. Sigamos confiantes então na providência divina, que nunca nos abandona e está sempre nos auxiliando junto ao nosso processo evolutivo. Então, reforço, a gente nunca está sozinho. Então, você sempre tem um espírito nos acompanhando, um espírito protetor, um anjo da guarda, né? E muitas vezes não é só um, tem familiares que estão auxiliando. Né? Então, nesse processo, a gente nunca está sozinho. Enfrentemos nossos medos, dores, tristezas. Então, vamos enfrentar. Não vamos esconder, não vamos varrer para baixo do tapete. É enfrentar isso, realmente. Ter consciência de que existem, são reais para nós. Os outros podem dizer que não são. Eles são reais para nós. Então, temos que saber enfrentá-los. Enfrentemos ainda, e principalmente, nós mesmos. Eu sou a pessoa que mais me sabota, sou eu. Eu mesmo não acredito muitas vezes na minha capacidade. Então, tenhamos consciência de que a gente tem capacidade sim. E que a gente pode fazer melhor. E como espírita, como eu devo agir? Complicado, né? O espírita mantém-se otimista, pois entende que a direção é uma só, para frente e para o alto. Eu não quero voltar. Minha direção é para frente e para o alto. A evolução é infinita, é impossível de separar. A gente já tem consciência com isso. O mundo está evoluindo, a gente está vendo aí. Não precisamos ir longe, né? Basta vir essa semana, já a chuva está aí. Dezembro, eu estou de casaco, em Morretes, não sei se tu vai estar. Então, vamos dizer, nós estamos vendo que o mundo está evoluindo. Então, essa evolução é infinita, impossível de separar. Então, o que nós estamos fazendo? Tem que evoluir também. Vamos fazer a nossa parte. Depois de estudar, depura-se por meio da prática do bem, o espírito. Então, primeiro estuda, entende isso, que já está aí, a gente não precisa inventar mais nada. As obras básicas estão aí, você tem Chico, tem Divaldo, nossa, tem muita coisa. Então, vamos estudar, depurar-se por meio da prática do bem, e com isso passa a ver de forma completamente renovada os seus problemas. Então, nos dá realmente essa entrada. Basta que a gente estude para entender. Eu falei, não adianta entrar para o movimento secular. Tem que estudar, começar a praticar, para que isso fique interno em mim e eu comece a ter essa forma mais renovada de olhar para os problemas. Então a gente percebe que os obstáculos lá são aqui oportunidades disfarçadas. Então
não são dificuldades, são oportunidades. Os obstáculos não são barreiras, são degraus para o céu. Nós temos que ter essa consciência. A gente conseguir ter essa visão, a gente já vai começar a melhorar. Por isso que eu trouxe isso no final, essas 3 frasezinhas aqui para nós marcarmos. Os desafios não são pesos, são asas para voar mais alto. Então, vamos trabalhar com isso. São asas que a gente tem para que a gente consiga alçar esse voo. E, por último, lembremos de que cada desafio é uma chance para nos aproximarmos de Deus e de nós mesmos. Então, a gente precisa lembrar que não deixar essa chance escapar. Porque eu só estou fazendo essa junção. Porque se Jesus conseguiu, se Jesus colocou eu e o Pai somos um, nada mais é do que essa aproximação que Ele já fez. E se Ele fez, nós podemos fazer também. Porque Ele falou que tudo o que Ele fez, nós também podemos. Muito obrigado. Vamos fazer nossa oração. Senhor Deus, Jesus amigo e mestre, obrigado por mais uma vez nos permitir estarmos aqui, falando nesse nome, sabedores que estão entre nós, pois assim o prometeu. Permita que tenhamos clara essa nossa bagagem evolutiva, que os nossos obstáculos sejam oportunidades de crescimento, de evolução, de melhor, não só para nós, mas para aqueles que conosco convivem e aqueles que por acaso cruzarem nosso caminho. Permita que essa luz que nos chega não nos apague a visão, nos estampe a visão, para que possamos divisar o melhor caminho, a melhor caminhada, e possamos estar contigo a todo momento, melhorando e auxiliando